Olá, pessoal, tudo bem? Hello, people, how are you? Good afternoon for you all. Boa tarde para vocês todos, ou para todos vocês. Estamos aí começando mais uma aula, né? Finalizando mais uma semana aí, mais uma sexta-feira. Thank you for watching. Obrigado por estar assistindo, ok? E pessoal, para quem não me conhece, né? Repetindo aqui, eu sou professor, instrutor aqui da Universidade do Inglês. Meu nome é Silas. Semana passada nós fizemos nosso primeiro contato com vocês, né? Eu me apresentei, falei para vocês que trabalho com o método da Universidade do Inglês desde 2010, né? Fui formado pelo mesmo método, passei pelos mesmos requisitos que é pedido pelo método, né? E consegui falar inglês através desse mesmo método que hoje eu ensino para muitos alunos, tá bom? Então, mais uma vez, nós teremos que começar aí falando de um outro assunto muito importante com referência ao inglês, né? E é até interessante para quem já fala inglês e para quem está aprendendo, é muito interessante quando a gente passa por experiências, né? No inglês, desde da pequena música. Poxa, eu tô andando na rua, ouvi uma música e consegui entender uma pequena estrofe da música, uma pequena frase, a gente já fica, para quem está iniciando, já, nossa, realmente, eu tô aprendendo, eu tô entendendo, fica naquela felicidade, né? E eu me lembro, inclusive, na minha primeira experiência, quando eu estava ali começando a dominar o inglês ali, dentro de um ônibus, eu encontrei um casal de canadenses e, na verdade, eles estavam falando inglês, né? Eles estavam falando muito rápido mesmo. Eu fiquei a viagem inteira tentando entender, não entendia nada do que eles falavam. E foi interessante que eu ficava dentro de mim assim. E agora, pergunto para eles ou não pergunto? É, Tento fazer alguma amizade, faço alguma pergunta em inglês. E agora, o que que eu faço? E lutando comigo mesmo. Se ia falar com eles, se não ia. E como é que eu vou começar, né, a puxar assunto? E se eles me olhar com cara feia? E aí, se eles não me entender? Aquela luta, né? Que todo estudante de inglês já deve ter passado por isso como primeira experiência. Mas foi a viagem toda dentro do ônibus, chegou no terminal, eu tive que ser ousado, fui lá e perguntei lá. Perguntei para eles em inglês. Perguntei, Are you American? Perguntei para o moço, né? Vocês são americanos? Não, nós somos canadenses, ele respondeu, né? E a gente conversou ali. Se foi 40 segundos, foi muito, tá? Mas foram os 40 segundos que marcaram minha vida, né? Os 40 segundos que me deram mais confiança para manter hoje uma conversação aí de 30, 40, uma hora, duas, de um dia inteiro, de uma noite inteira aí, se deixar, né? Vamos colocar dessa forma. Então é bom você, como estudante, sempre comemorar suas pequenas conquistas, tá? Mas o que a gente vai falar hoje, porque, mas é isso, Silas, tudo bem, você falou, mas o que isso daí tem a ver com a aula de hoje? É que na aula de hoje eu vou abordar um assunto que é muito simples, todo mundo domina, todo mundo sabe, alguns sabem demais, outros sabem não, não tão muito, por exemplo, não tem um grande domínio do assunto, mas ambos os grupos, na hora de utilizar, às vezes, tá? Não é a maioria, também não vamos generalizar, mas uma boa parte das pessoas não consegue colocar o inglês para fora usando isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, muitas das vezes a pessoa tá com a chance ali, tem um americano, às vezes você tá trabalhando, tá numa empresa e chega lá uma oportunidade, tem um americano lá, ele fica sozinho no canto lá, mexendo no celular dele, e você às vezes sabe o inglês e não quer perguntar porque às vezes some a palavra, não tem muito vocabulário, fica inseguro. E o que hoje eu vou passar para vocês é um assunto que vocês já conhecem, porém eu vou passar várias outras expressões, tá? De como você pode iniciar uma conversa, né? E como você pode finalizar essa conversa. Tudo bem? Com elementos muito simples, tá? Então não tem nada difícil, é muito fácil, é só você vir acompanhando. Eu vou compartilhar minha tela e daqui a pouco a gente já entra
no assunto, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Certo. Minha tela está compartilhada. Como vocês podem ver, nós estamos trabalhando aqui agora, nós vamos trabalhar com os greetings, né? Poxa, professor, eu já conheço essa história dos greetings, né? É um assunto que eu aprendi lá no meu primeiro curso, ou já vi isso na escola, ou eu já sei do que se trata, tudo bem, mas a gente vai dar uma esmiuçada em alguns dos tópicos que eu vou apresentar para vocês, começando, por exemplo, pelo formal greetings, né, que são os greetings formais, né, os cumprimentos formais. Então, como a gente sabe, como de costume, nós usamos muito hi. Hi, ou hello, hi, how are you? Né, a gente usa muito hi ou hello como uma forma muito comum. Muitas pessoas utilizam hi e hello. Temos também o good morning, good afternoon, o good evening, quando chego em algum lugar, e o good night, quando saio de algum lugar. Né? Então tem muito também, tem essa diferença pequena aqui. Para você que já sabe, vai um reforço. Para você que não sabia, está aí. Good evening é um boa noite de quando eu chego em algum lugar, e o good night é uma boa noite de quando saio de algum lugar. Só recapitulando, good morning é bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite, seguindo a observação quando você chega em algum lugar, e good night é o boa noite quando você sai de algum lugar. E colocando uma nota aí, pessoal, quando você vai dormir também, tá? Quando vai dormir, dá um good night para a pessoa ali, oh, good night, see you tomorrow, né? Você usa o good night tanto para despedida de lugar, quando você vai sair de um lugar para outro, ou quando você vai dormir, tá bom? Esses aqui todo mundo já sabe, todo mundo tem esse conhecimento. Passando por esses formal greetings, a gente vai avançar para as perguntas complementares, que seriam o quê? A sequência das frases anteriores. Então, geralmente, quando você encontra o Bill passando na sua rua, por exemplo, você fala good morning, Bill, how do you do? Bom dia, Bill, como vai? Né? Esse how do you do, só fazendo uma nota para vocês, você vai usar bastante esse how do you do e quando usar, tá? Em situações formais, tá? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Só um minutinho. Aqui, vocês estão me vendo, né? Então, how do you do? Você vai usar muito em situações formais, tá? Esse termo, essa expressão, ela era usada há muito tempo atrás, quando as pessoas se encontravam, né, em eventos vamos colocar assim, de classe alta, elas se encontravam, então, uma dizia para a outra, how do you do, Mr. Smith? Né, como uma pergunta, como vai, Sr. Smith? E a resposta era o mesmo how do you do? How do you do, Mr. Silva? Né? Então imagina duas pessoas. How do you do, Mr. Smith? O outro responde, How do you do, Mr. Silva? Então, esse termo era usado muito antigamente, né? Para dizer como vai, fulano tá? Como vai, fulano? Oh, como vai, fulano? Como vai, Sr. Silva? Ou como vai, senhor Smith? Então é um termo formal, as pessoas, né, falam muito do how do you do, mas ele é muito formal. Você só vai usar ele em situações que, para ser mais sincero, quando alguém usar com você. Se você está num evento muito sofisticado e alguém usa o how do you do com você, usa o how do you do de volta, tá bom? Se não, você pode, por exemplo, usar, como aqui na telinha, como eu estou mostrando para vocês, você pode usar o how are you, que também é uma expressão formal, tudo bem? Então, recapitulando, ambos são formais, mas se você puder usar o how are you, na maioria das vezes é bom, tá? Porque how do you do já foi usada há muito tempo atrás. Tudo bem? Seguindo o round de perguntas aqui, complementares, a gente vai dar uma esmiuçada nessas expressões, nessas perguntas em expressões, tá? Então, só para dar uma nota aqui para vocês,
o que nós encontramos de pessoas que sabem o mesmo número de informações é assim, é muita gente que sabe falar o What's your name, que sabe falar o How are you, que sabe falar o I am fine, muitas pessoas sabem isso. Só que quando a gente muda a mesma pergunta, acrescentando uma palavra a mais, que no caso seria uma expressão, querendo ou não, você já ganha um outro olhar. As pessoas já olham para você de um olhar diferente. Tenta imaginar, por exemplo, um palestrante, né? O palestrante falando ali bonitinho, normal, né? O vocabulário que todo mundo está acostumado a ouvir. Agora imagina um outro palestrante falando ali o vocabulário que você está acostumado a ouvir, mas falando outras palavras, né? Que são as famosas palavras, né? Vamos colocar assim, palavras de advogado, palavras diferentes, né? De certa forma até chega a cativar. Quando você vê um palestrante falando, usando algumas palavras difíceis ali, uma palavra fora do contexto comum, chega até a cativar, chamar mais a sua atenção. Você fala, nossa, o que ele falou ali, né? E você fica mais vidrado ali no que o rapaz está falando, no que ele está apresentando. E no inglês, numa entrevista de emprego, por exemplo, ou conversando com outras pessoas também, né? Se você tiver um número maior de vocabulário referente a um determinado assunto, isso, além de te dar mais segurança, passa uma boa impressão, inclusive que você tem bastante vocabulário, tá? Então, como vocês podem ver nas perguntas e expressões, nós temos também, além do how are you, nós temos o how are you doing, que as pessoas conhecem, que é como vai ou como você está, tá? Que é uma que você usa aí numa situação informal. Ah, professor, mas eu fui num evento aí da presidência lá da empresa, só tinha gente do alto escalão, da alta classe, e eles falavam how are you doing? Tudo bem. Se eles falarem com você, você usa o how are you doing. Caso contrário, usa o how are you. Tá bom? Temos também o how you doing out there. How you doing out there? Como vai? Que é uma pergunta informal. Essa expressão eu aprendi com um rapaz lá da Califórnia, que eu acompanhava também. Depois de um tempo acompanhei alguns vídeos dele, que ele me ensinava um curso de bateria, que eu sou músico, né? E ele usava muito essa expressão quando ele gravava os vídeos e mandava pra gente. Ele falava, "Hello folks, how you doing out there?" Como vão, né? Como vocês estão? Como vocês estão aí, para ser mais preciso, tá? Como é que vocês estão aí, né? Por isso que tem um out there ali. Né? How you doing out there? Como vai? Também uma pergunta informal, uma expressão informal. What's up? Que todo mundo conhece, que é o e aí? Informal ou what's up? What's up? Tá vendo ali no finalzinho? Tem o what's up e tem o what's up. Tudo bem? Também nós temos how have you been? How have you been? Como tens estado? Ninguém fala assim em português, né? Mas é como se fosse o como você está também, tá? Esse how have you been pode ser traduzido como você está, como você está. Mas ao pé da letra, né? Seguindo aí a tradução mesmo, fica como tens estado, tá? Que também é uma situação informal. Ou você pode usar aí também o how have you been, que é a abreviação do how have you been, tudo bem? Temos também what's new, né? Qual é a boa? Quais são as novas? Que também é uma pergunta informal. Você pode chegar diante de uma pessoa e falar, hey you, what's new? Hey você, qual é a boa? Quais são as novas? Né? Situação entre colegas, tá bom? Temos how's life, como está a vida, que também é uma expressão informal. How's it going? Como é que você tá? Ah, professor, tá errado ali, não era para estar está, não? Não, é como é que você tá mesmo. Isso que você poderia traduzir como é que você tá, para você ver como é bem informal. Né? Então você pode usar how's it going com o sentido de como é que você tá ou como é que você tá, por ser informal, tá? Então todas essas expressões em perguntas, elas são elas têm o sentido e tradução de como você está, porém no âmbito informal, tá bom? Respondendo as perguntas, né? Que fez as perguntas, tudo bem, professor. Eu aprendi a fazer perguntas, legal. E se alguém fizer essas perguntas para você, como é que você vai responder, né? Então a gente vai dar uma olhada também como você pode responder as perguntas, tá? Começando pelas formais, né?
I'm fine, ou I am bad, ou I am so-so. Thanks. Né? Você sempre lembra. Quando você vai usar I am fine, por exemplo, você usa o thanks em sinal de agradecimento. Estou bem, obrigado. Alguém te pergunta, How are you, Mr. Silva? Oh, I am fine, thanks. Estou bem, obrigado. Eles têm o costume de agradecer pela pessoa ter perguntado, tá? Ou I am bad, thanks. Ou I'm so-so, thanks. Ou estou mais ou menos, obrigado. Tudo bem? A resposta formal. E também nós temos I'm very well, que é a mesma coisa, mas você pode dar uma variada aí, sair um pouco da I'm fine e mudar para I'm very well, ou I'm very bad, ou você pode colocar I'm very well, thanks, eu estou muito bem, obrigado, ou I'm very bad, thanks, estou muito mal, obrigado, tá? Seguindo aqui os tipos de respostas, a gente vai ver como você usa as respostas em expressões, tudo bem? Então, digamos que alguém te faça uma pergunta em inglês, porém, usando expressões no meio dessa pergunta, né? How are you doing, por exemplo? I'm doing good, thanks. Eu estou indo bem, eu estou bem, né? Apenas. I'm bad, thanks. Ou eu estou mal, obrigado. Também você pode responder I'm great, thank you. Estou ótimo, obrigado. I'm cool, estou legal. I've been nice ou I have been nice, que é a mesma coisa, tá? Só é a abreviação. Tenho estado bem ou eu estou bem, tá? Aquele tenho estado bem seria a tradução literal da real expressão que está escrita para vocês aí do I've been nice. Mas a gente vai traduzir aqui para o português como estou bem, tá? Também tem o no complaints, nada a reclamar. Também nós temos I can't complain, that's wonderful, né? Essa resposta aqui ela é perfeita para aquele tipo de pergunta quando alguém chega para você e fala Hey man, how's life? Como vai a vida, né? Como está a vida? Você vai e responde I can't complain, that's wonderful. Não posso reclamar, está maravilhosa. Ou keeping cool, tô legal, keeping cool. How are you, man? Keeping cool, thank you. Tô legal. Tudo bem? Essas respostas em expressões, fazendo só um adendo aqui, são respostas de certa forma informais, tá? Que você vai usá-las dependendo da situação, tá? Às vezes eu falo aqui, você não pode usar, por exemplo, em reuniões de negócios. Depende muito. Você vai ter que usar o bom senso para entender se vai ser importante usar essas expressões ou não. Se vai dar uma boa impressão para o seu inglês, para a sua pessoa, usando essas expressões no meio de uma reunião ou não. Depende muito ali do bom senso e da situação. Tá? Mas é bom você tê-las com você para caso alguém as use com você, você não fique ali sem saber o que está acontecendo. Tudo bem? Na sequência, a gente vai ver também uma das coisas que a gente vai ver, uma das variáveis aqui, a questão de quando uma pessoa ela agradece a outra por ter conhecido, né? Nós usamos muito nice to meet you, o legal de conhecer, que é a sua resposta nice to meet you too, legal de conhecer também. E, enfim, todas as pessoas usam o nice to meet you, as pessoas conhecem, ou seja, tá mais ou menos assim. Todo mundo fala isso daí, tá na boca de todo mundo. Quando você usa algo diferente, aquilo que eu falei para vocês no início, usou algo diferente, as pessoas já te olham com um olhar diferente, né? Então, para a gente sair um pouco aí do comum, do padrãozão, a gente vai ver o quê? Nós estamos pleased to meet you, satisfeito em te conhecer, o it's a pleasure to meet you, que também é conhecido, é um prazer te conhecer, ou glad to meet you, encantado em te conhecer. Tudo bem? Então, essas expressões aqui vão, além de te dar, como já havia dito, além de te dar segurança na hora de iniciar uma conversa, na hora de manter ali o contato com um americano ou com alguém de outro país, né, que usa ali o inglês como um segundo idioma, o que você vai fazer? Tendo essas informações, você fica mais seguro, porque se usarem com você, você vai saber responder. E se você usar, com certeza as pessoas vão te olhar com um olhar diferente
e você vai estar mais seguro daquilo que você está fazendo, tá bom? Então, depois vocês fazem anotações nos papéis que vocês têm, caneta, memoriza esse conteúdo, tá? O importante é que eles não fiquem aqui nesse vídeo ou no papel que você está escrevendo, mas na sua memory, tudo bem? Na sua memória. Seguindo para farewells, né? Porque a gente já aprendeu como dar um início aí, formas de iniciar uma conversa, né? Que as conversas se iniciam com perguntas. Então, aprendemos vários tipos de perguntas, né? Com o mesmo sentido de how are you, de como você está. Aprendemos ali também agora como agradecer as pessoas por ter a conhecido, usando o exemplo do Nice to Meet You. E vamos agora para os farewells, que são as despedidas, tá? Começando aí pelo So I have to go. Então, eu tenho que ir. Essa daí também muito conhecida. Temos a segunda, Well, I gotta go now. Well, I gotta go now. Bem, eu tenho que ir agora. Informal, né? See you later, que é até mais. Acontece muito de algumas pessoas dizerem until more, né? O until de até e o more de mais. Until more. Ah, professor, tá errado. Será que alguém não vai me entender? É melhor você usar see you later, já que vai dar o sentido de até mais. E não until more ou until tomorrow, né? Que também já ouvi casos de as pessoas usarem o until tomorrow. Então, se você até hoje usava o until tomorrow, o until more, troque-o pelo see you later, de até mais, tá bom? E se eu quiser falar até amanhã, professor, você usa o see you e o tomorrow. Tomorrow é amanhã em inglês, tá? Temos o see you soon, te vejo em breve. Temos também o see you next week, te vejo semana que vem, eu te vejo na próxima semana. Bye, ou bye bye, ou goodbye, que é um simples tchau, tá? Só para vocês verem um detalhezinho aqui. Professor, quando eu uso bye, bye bye e goodbye, né? Às vezes o aluno se preocupa com esses detalhes também. E às vezes, ó, nesse contexto aqui, bye, 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 goodbye, é tchau. É tchau, adeus. Ah, não, mas um tem significado de adeus, o outro tem significado de tchau e outro de tchau, tchau. Tá falando a mesma coisa, tá? Então, as três palavrinhas dizem a mesma mensagem. Isso daí é uma dica para quem fica se preocupando muito com as traduções. Não, porque bye é tchau, bye bye é tchau, tchau e goodbye é adeus. Você tá falando tchau, você tá dando um tchauzinho ali, tá falando a mesma coisa, tá? Take care, te cuida. Gotta get going, também interessante. Tenho de ir indo, né? Ou tenho que ir, que cai no mesmo, quase no mesmo contexto ali da segundo tópico ali, do well, I gotta go, bem, eu tenho que ir, né? A única coisa que muda no segundo tópico é que tem um now ali, né? De agora, que fica bem, eu tenho que ir agora. Mas aqui você pode usar como gotta get going. Gotta get going now. Tenho de ir indo agora. Algo do tipo, tá? E o God bless you, né? Que a gente, inclusive, vê o Joubert usando bastante nos finais dos vídeos, né? Ele diz assim, God bless you. E Deus abençoe você, né? É daqui que vem o God bless you. É o Deus te abençoe, tá? Então essas anotações são simplesmente para vocês terem um número maior de vocabulário, tá bom? Com referência aí às variáveis de como se despedir, de como de como começar uma conversa ou de como agradecer a pessoa por tê-la conhecido, tá? Agora voltando aqui para a nossa telinha, para a gente fazer uma conclusão bem rápida. Então todo esse conteúdo que eu passei para vocês nada mais é do que cumprimentos de início, agradecendo por ter conhecido alguém e despedidas. É só isso que eu passei para vocês na aula de hoje. Porém, a gente deu uma esmiuçada, viu aí outras formas de se perguntar a mesma coisa, que isso aí vai te dar, como já tenho dito, e eu insisto em bater nessa tecla, isso vai te dar muita, mas muita segurança na hora de se comunicar. De repente, tem uma pessoa ali para você falar, você fala, poxa, mas o que eu vou falar, o que eu vou perguntar? Você tem um monte de informação. É só você usar aquela que você está vendo que o momento ali está permitindo,
né? E conforme você vai praticando o inglês, conforme você vai usando o idioma, essas palavras, essas expressões que eu passei para vocês, tanto de perguntas como de respostas, elas vão ficando naturais. Tá? Aí você vai usando como se já tivesse elas já há um tempo com você, tá? Então, treinem essas expressões, memorizem-as, seja disciplinado, pega firme mesmo, que isso daí só vai te dar mais vocabulário e vai dar uma boa impressão para você diante das pessoas que falam inglês junto com você, tá bom? Pessoal, só pra gente, antes da gente finalizar, a gente vai ter uma surpresa para vocês aqui, que é um guia prático de inglês, né? Um guia prático que nós aqui da Universidade do Inglês nós montamos, é um arquivo PDF com mais de 60 lições ali, muitas orientações para vocês, cheia de informação. Faça o download desse guia prático. Continua se inscrevendo. Para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Faça um bom proveito aí. E tendo alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo no comentário aqui do vídeo. Tudo bem? Que aí a gente vai respondendo conforme vai passando aí as aulas, a semana. E na próxima semana a gente vem com mais atividades para vocês aí, para a gente discutir um pouquinho mais sobre o idioma inglês. Ok, people? So, thank you for you today. God bless you all. Take care and see you next week. Obrigado a todos vocês, Deus abençoe e te cuida, pessoal. Se cuidem. Vejo vocês aí semana que vem. God bless you.